E aí pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso Papo de Sacristia. Eu estou aqui hoje com meu amigo Padre Samuel, meu amigo Davi e com duas convidadas especiais, a Alexandra e a Lídia. Seja bem-vinda, meninas. É um prazer enorme estar aqui novamente. Obrigada. E o nosso tema de hoje, já que temos duas mulheres presentes, é mulheres e empoderamento. Como vocês enxergam assim, o cenário atual das mulheres? Esse empoderamento, essa conquista de lugares das mulheres? Estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Polêmico você, hein, Marquinhos? Meu Deus do céu. Então, gente, eu entendo que o empoderamento feminino surge também de um movimento. Então, quando a gente fala de alguns resultados que a gente já vive hoje em termos de liberdade de expressão, de lugares onde a gente pode se colocar, diz desse movimento histórico, né? Então, a gente tem sim muitas conquistas, mas tem também muitos desafios. Então, de forma resumida, o empoderamento feminino é esse espaço, né? Não um espaço-lugar, mas esse lugar social onde a mulher ela pode se colocar. Peraí, ainda não foi conquistado, não. A gente está conquistando aos poucos, né? Isso ainda é uma luta, não é uma conquista. Um bom caminho já foi percorrido. Disso no sentido de muita coisa já melhorou, E sabe? aí que eu acho que seria interessante esclarecer também, é uma luta pelo quê? Que eu acho que, por que eu coloco essa questão, né? Um padre assumindo o lugar do advogado do diabo. Que às vezes dá a impressão de que é uma luta para ocupar um lugar que tira de cena outro lugar. Seria isso? Quer dizer, tá lutando para um poder sobre alguma coisa ou um poder de? Eu entendo que é um poder de, não um poder de conquistar um outro lugar, ou talvez até seja, é uma boa provocação. Mas eu entendo ainda que esse lugar de empoderamento feminino, quando a gente fala historicamente, num contexto social, a gente está dizendo de, por exemplo, as mulheres há menos de 143 anos é que a gente pode votar, sendo que os homens já podiam votar há muito tempo. Então, às vezes Desde fica as polis gregas, né? Que a gente desde a polis grega, e às vezes fica parecendo que é sempre esse lugar de disputa ao que o homem fazia, mas não é necessariamente sobre isso, né? Independente dos homens, vamos dizer assim, é o lugar de reconhecimento da potência feminina, do lugar do feminino, da nossa expressão. Que sempre foi visto, que eu acho interessante quando você fala lugar da potência, privado. que eu vou aos gregos, né? Porque na compreensão grega, a mulher seria uma espécie de homem com defeito. É muito interessante. Incapacitado. Exato. Sim. E é interessante porque, historicamente, a gente sempre pensa a mulher isso como um número 2, né? Quer dizer, é o número 2. A mulher com o esposo, como mãe, como isso, como aquilo, e não o que é a mulher em si, né? Eu acho que esse debate, não no sentido que a gente vai esgotar o que é a mulher, mas para dizer, ela tem potência de. Aí a gente coloca a filosofia, coloca Nietzsche, quer dizer, tem uma coisa aqui que pode sair, que não precisa de ser em função de. Eu ia aqui voltar a indagação para você, né? Porque você fala de pegar o lugar, de tomar um lugar, mas quem define esse lugar? Uma boa pergunta. Mas aí que eu acho que Com a minha certeza é um provocação... homem. O empoderamento poderia fazer a mulher se tornar uma espécie de homem, entende? Há uma crítica, por exemplo, quando a gente vê... Mas então ser mulheres homem é sinônimo trans. de poder, é isso? É essa que é a provocação que eu tô querendo Então colocar. homem é sinônimo de poder, é É isso? isso que eu tô querendo, mas que aí de alguma forma... Aí, Mas sim, é porque a gente vem de uma herança de que o homem é o provedor, sabe? O homem é aquele que trabalha, E a mulher que quer luta, este lugar? E a mulher é E a aquela mulher quer? que... Mas é que ela quer, infelizmente, o que tá restando pra ela, porque os homens hoje em dia estão assumindo mais nada. O homem não tá provendo mais nada, bobear nem... Não posso falar, desculpa. Mas não tá provendo nada. Nossa, pá, ele não tá provendo nada. Nossa, mas é interessante que demais. você coloca, Davi, porque já te dou a palavra, desculpa interrompendo, que é a questão do lugar do falo. A psicologia traz isso. Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer como lugar do falo? Este lugar disputadíssimo na cultura, que é o lugar do poder fazer, da influência, que é associado ao patriarcado essa ideia do homem como este centro
que fala, que intervém, que legisla. E aí eu tô perguntando, o feminismo quer este lugar ou não? Ele tá querendo dizer, não é sobre lugares simplesmente de quem manda e de quem obedece. É sobre poder ser, é sobre potência. Por isso que eu achei interessante. É sobre a minha poder dúvida. ser, né? É porque quando a gente pega, quando eu falo assim de contexto histórico de que um homem ele é um provedor, hoje a mulher, pelo simples fato dela ter um útero, ela é destinada a ficar em casa, a ser mãe, ela ocupa esse papel, enquanto o homem é retirado dela esse poder de escolha. Entendi. Entendeu? É nesse Você quer sentido, dizer que que é histórica- retirado dela um poder de decisão. Então quer dizer que Isso a gente histórica... vê. Isso que ela tá falando é muito interessante, porque desde pequeno a mulher já é condicionada a ser mãe, a ser dona de casa, a ser do lar. A gente pode ver pelos brinquedos das Mas das eu meninas, provoco, né? existe um condicionamento e existe também uma base biológica. Por que eu digo isso? Eu acompanho uma psicanalista no YouTube chamada Maria Homem. E ela introduz uma coisa interessante. também. Maria Maria Homem, Homem, ela é muito Maria bacana. Homem. Excelente. Essa já é empoderada, então. Pelo Desculpa, nome. brincadeira, Pelo próprio nome. brincadeira. Depois a gente pede desculpa pra ela no YouTube. Mas ela traz uma coisa interessante, que ela tem uma pauta feminista muito interessante, e ela é alguém fora do contexto cristão, então nós não estamos dizendo de alguém aqui que está recebendo o patrocínio do Papa, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas ela coloca coisas, eu sou mãe de menino. Ela fala assim, uma coisa é fato, já desde pequenininho, eu, meu marido, psicólogos, temos uma perspectiva, não vamos trabalhar para que ele não introjete determinadas coisas que são ruins, né, aquela coisa toda. Mas ele já tem uma tendência à guerra e à competição e a coisas masculinas que é um trem que não dá para explicar. Então eu achei interessante esse debate, que eu acho que é importante a gente trazer aqui agora. Quer dizer, o que é violência cultural e o que é naturalmente uma tendência biológica do feminino como esse cuidar do útero e guardar e o masculino como esse para fora. O que é? Eu entendo que é muito mais um processo educativo, cultural, de formação sociohistórica e não dizer que não existam tendências biológicas, né? Eu acho que a complexidade, os paradoxos estão nisso. A gente ainda não tem e nunca vai ter o conhecimento daquilo que é o todo, de toda a complexidade humana. A gente não vai chegar nesse espaço, mas a criação cultural, ela define papéis. A criação cultural, o processo educativo, define lugares, define como você se comporta na sociedade. E isso seria bom ou ruim? O que vocês acham? Desculpa te interromper, me Necessário. provocando. Mas não é castrador também? Eu acho que Mas tudo é que se a gente for ver bem, igual por exemplo, eu vou agora puxar um pouco a sardinha pro meu lado de educador. Michel Foucault, que é um sociólogo, um filósofo, eu não sei bem o que ele é. Ele é um tanto de coisa. Porque, o pessoal antigamente é um tanto de coisa, né? Hoje em dia a gente é só uma coisa. Um tanto de coisa. E é um Mas psicanalista ele concebia os organismos de poder, as instituições Vigiar como e punir. castradoras, punitivas, serve justamente isso, para docilizar o corpo, para tirar aquela questão animal nossa, né? Para Trazer introduzir o civilidade. humano, podar o animal e introduzir o humano. E isso não foi o que historicamente aconteceu? O que eu tô provocando? Para dizer assim, talvez o que a gente hoje olha para trás de, meu Deus, como fizeram isso? Não tenha sido talvez uma experimentação cultural daquilo que é próprio da cultura como um ambiente castrador e civilizador e propagador de cultura, e agora não, ou agora com os nossos pressupostos filosóficos, antropológicos, ele pode dizer, não, opa, não dá para ver mais assim. Por que eu tô colocando nesse debate? Porque às vezes, e aí puxando um pouco sardinha pro meu lado, eu vejo do ponto de vista da crítica que se faz à igreja, mas a igreja no passado é aquela coisa toda. Beleza, não estou aqui como simplesmente advogado da igreja, mas qual era o ambiente cultural? Quer dizer, só a igreja fazia isto? Não. Se ela continuar fazendo determinadas coisas, a gente pode dizer, opa, peraí, né? Já não dá mais. Mas naquele ambiente, não seria essa a interpretação? Aquela coisa, aquele mal necessário, né? Porque senão a gente vai virar um bando de Juma Marruá. É bom, é necessário, o que é? Não é que Ou é não ruim ou tem bom, definição? é necessário. Eu acho que não tem definição, porque a gente pode entrelaçar entre questões, às vezes, mais particulares, mais subjetivas,
Mas quando a gente está falando da cultura de um tempo, a gente está dizendo também que a cultura muda ao longo do tempo. Que não é um processo rápido, porque ela é uma coisa mas viva, a cultura né? muda, porque ela é viva, porque ela é dinâmica. E a cultura também, ela vive esse contramovimento, ela é criada e ela molda o comportamento e os costumes, mas ela também se é moldada modifica à medida a dos partir- costumes. Então, entender um organismo vivo, né? A dinâmica social, ela é viva. Mas quando a gente diz do lugar de empoderamento feminino e das conquistas femininas, a gente está falando de patamares muito importantes. Para a gente ter ideia, em 1962 foi criado o Estatuto da Mulher Casada. E foi só em 62 que as mulheres puderam sair para trabalhar sem autorização de seus maridos. Foi só em 62, a partir desse estatuto, que as mulheres passaram a gozar o direito de ter herança de seus pais, de suas famílias nucleares, porque a sua herança era E destinada deliberar em cima Mas dessa aí eu herança, queria né? lançar uma marido provocação. e guarda dos Mas filhos. aí eu queria lançar uma provocação. Agora, bem provocação para cutucar. Há quanto tempo que o cristianismo já reconheceu as rainhas católicas que não eram comuns no mundo antigo? Mas que não Então tinha não muita dá para gente. dizer que o cristianismo também não é mas, aberto. mas é porque a gente tem que pensar também, não vai reconhecer uma rainha católica, rainha que enche os meus cofres? Eu vou reconhecer, meu irmão. Não, de maneira nenhuma. Eu acho que aí já é uma... Justiça seja feita! Justiça seja feita! E quando a coisa tem é contraditória, a gente aceita. Mas esse é um ponto interessante. Muito antes disso, né? Nós estamos dizendo de uma sensibilidade cristã muito interessante ao lugar do feminino, desde as origens. Pensa numa coisa absurda, no tempo em que mulheres não podiam testemunhar. A primeira a quem Cristo aparece é a Madalena, a adúltera. Aí já tem um elemento muito interessante. Você não vai poder dizer para mim... Mas que aí é você tá dinheiro. falando do Cristo. Não, tudo bem, mas eu tô dizendo assim, você não pode julgar o cristianismo só pelos seus erros. Também há acertos. Quando você pensa essa dimensão do anúncio cristão feito por uma mulher, quando você pensa nessa dimensão de rainhas católicas, um mundo onde não havia receptividade para isso, quando você pensa no período medieval, uma Santa Idelgarda, uma mulher que podia ser líder de mosteiro, uma abadesa com a autoridade de um bispo, você tem sim uma fé cristã que tem ali, não vou dizer que com toda a velocidade que poderia ter, Com mas certeza. interessante. Mas mulheres empoderadas. E o Tiveram telefone que também ser. empoderamento. Deve Opa. ser a Ana falando com você, volta pra casa. É interessante a gente pensar que nenhuma estrutura de poder ela pode ser radicalizada também. Exatamente. Ela tem que ser pensada no tempo com seus erros e acertos, né? Isso é importante. Foi revolucionário quando em 2014 o Papa Francisco trouxe uma conotação já no mundo feminino e feminista muito divulgado, que era o fato da gente dizer das mães solo. Uma mãe é mãe solo, não é mãe solteira. E ele porque introduzir que a mãe não é estado maternidade civil. Não é estado civil. É muito interessante isso. Isso é fantástico e ele choca o senso comum quando ele faz isso e ele traz um apelo à nossa reflexão que é muito importante. A gente ainda está nesse lugar de ser vista muitas vezes a ótica de um homem, seja para ser mãe, seja para ser uma trabalhadora, uma profissional, seja no nosso espaço legislador, onde a gente escreve e pensa as leis, seja no espaço do judiciário, quando a gente é criminalizada nesse lugar feminino. Então, nos diversos ambientes sociais, ainda é relegado à mulher esse não lugar, e o lugar de silenciamento. Então, o empoderamento feminino é esse contraponto de falar, olha, mulheres não precisam ser silenciadas. Deixa eu fazer uma provocação. Não é uma briga por poder. Quando você coloca esse não lugar, quer dizer, eu ia parafrasear, alguém fala, quem tem medo do lobo mau? A cultura tem medo do feminino? Será que tem um medo cultural, histórico, de que o feminino dê à luz alguma coisa? Porque, olha, Eva, a caixa de Pandora, Antígona, como fala, tem um medo de alguma coisa? Será que essa caixa explodir? Vamos, galera, mulheres. Vamos mulheres. Será? Acredito que sim, por causa da potência do feminino. Acredito que sim. Eu ia comentar justamente sobre isso. O empoderamento feminino, ele vem trazer pra gente a importância do feminino e de não deixar esse feminino e mesmo assim conseguir ter uma voz e mesmo assim conseguir ter um poder. Eu, mulher,
né, Na mãe, minha dona de feminilidade, casa, na minha elegância. na minha feminilidade, na minha sensibilidade, consigo, por Fazer de exemplo, tudo. fazer de tudo. Ser uma profissional e comandar no meu espaço de trabalho diversos homens, isso não me Isso torna vem trazer maior que eles. Nem menos feminina. E nem menos feminina que eles. ele. Ainda usar esmalte, me maquiar, ainda ter o direito de falar, ai, quebrei minha unha, e não ser frágil que por significa isso. fraqueza, entendi. Sem significar fraqueza, ou também não ter que ser esse lugar o tempo De inteiro da fortaleza, força. né? A mulher é a guerreira, a mulher é o elo da família. Não, gente, que mulher que vai sustentar uma família sozinha? Sustentar do ponto de vista da organização familiar. Hoje uma mulher e um do homem tá cuidado difícil com os sustentar filhos. uma família. Se um homem e uma Imagina mulher é difícil. Porque uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$300. Vamos problematizar isso aí que você colocou, a questão do mito materno. O que isso significa, né? Mulheres sofrem com a maternidade? Sim. Sim. Eu vou deixar você falar porque eu me escuto muito disso, né? Eu não posso dizer de um lugar de fala da maternidade, porque eu ainda não sou mãe. Mas convivo no dia a dia, inclusive na minha relação profissional, o ideal cultural da maternidade ele é extremamente romantizado, né? De uma mulher que se torna plena com a maternidade. Amor incondicional, que não sofre, que a raiz do cabelo não seca, que tá sempre sorrindo. E as mulheres compreendem essa dimensão de que a maternidade é uma mística muito bonita, mas ela não exclui as dores, ela não exclui o sofrimento, ela não exclui questões orgânicas da própria mulher, de um corpo transformado, de um corpo que imediatamente é identificado nesses 9 meses. Todo mundo quer a gestante por causa daquele filho, e na hora que esse filho nasce, a mãe é esquecida por um momento porque a devoção popular está na prole. Então são muitos lugares, inclusive para mulheres que são mãe solo, que se veem ali no turbilhão de coisas hormonais, culturais, de ter que dar conta com perfeição e sorriso no rosto. O feminino, ele foi suprimido. Sim. Ele foi suprimido. Sim, e aí concordo. A gente vai criando novos hábitos para suprimir esse feminino, né? Tipo, eu, Lídia, por eu ser mulher no meu ambiente de trabalho, eu não posso demonstrar nenhuma fraqueza, eu não posso demonstrar nenhum erro, porque eu falo por mim, assim, eu sendo mulher, para mim ser escutada, eu tenho que ter 2 vezes mais certeza do que um homem. Tem certeza que não dá choque não, né? Não dá, de boa. Aqui de leve. Pode apertar tranquilo. Porque se eu falo aquilo errado, aquilo me mancha. Vai ser associado porque ao ser mulher. Exatamente. Porque eu sou mulher. Mas se, por exemplo, chega um homem que vem falando a mesma coisa que eu, ele é escutado. Ele tem a prerrogativa do erro também. E tem a prerrogativa. E muitas vezes na relação de poder ele já tem esse lugar muito bem definido. E às vezes eu fico pensando, por exemplo, isso traduz pra nós na relação com os homens. Muitas vezes a gente ouve que o homem não pode chorar. Porque homem não chora e não pede perdão. E as crianças, meninos, são criados Não chora, assim, não não chora, porque chora. menino não chora. E aí ele não pode ser sensível, ele não pode ter o seu momento de dor, e isso é relegado de novo à mulher. Agora, eu acho também que é interessante, e aí mais uma vez trago aqui a pauta de muitas linhas conservadoras, é que também é preciso tomar cuidado para não descaracterizar a importância de que, olha, há elementos também da masculinidade que são interessantes, né? A honra, a sensatez, a força, não como sendo lugares que subjugam o feminino, mas que são lugares próprios por razões psicológicas, biológicas e culturais que têm um valor, né? Então acho que, mais uma vez usando a sua expressão, né? Não se pode dar o banho na criança e jogar ela junto para fora com a água. Eu acho que é importante considerar também, olha, esse lugar do feminino como o lugar da acolhida, como o lugar dessa intuição, dessa sensibilidade, é importante ser resguardado e deixar claro que não é fraqueza, aí também tem uma força, do mesmo lado com relação ao masculino. O lugar da honestidade, da força, dessa pujança natural que tende biologicamente a ser do masculino, pela estrutura corporal, entender que isso também não pode ser associado à legitimação de violência. Mas né? é justamente isso o empoderamento do feminino, né? É você se reconhecer ali feminino e isso não te diminuir. Exato. Porque, como eu disse antes, há muitos anos a gente suprimia a nossa feminilidade para que não mostrasse certos tipos de fraqueza, para que não mostrasse certos tipos de... para não sofrer opressão. E aí, a partir do momento que você se aceita feminina, com tudo aquilo que você tem de bagagem ali, que é do feminino, e mesmo assim se vê numa posição de poder,
Isso de torna respeitabilidade, dignidade. Isso torna diferente. Mas, por você exemplo, concorda? Assim, que esse é o Sim. empoderamento? A gente pensar as diferenças também é importante para a gente pensar as estruturas. Porque quando eu penso numa mulher nesse lugar materno, por exemplo, dentro do ambiente de trabalho, eu preciso pensar minimamente quais são as condições que uma mãe precisa hoje para assistir os seus filhos dentro do espaço de trabalho. Eu sigo uma deputada, por exemplo, e diversas vezes a filha dela chama Moana, inclusive, e ela vai com a filha dela no peito para o Congresso. E como que ela já foi criminalizada nesse lugar por estar ali com o seio à mostra, algo totalmente... Como se aquilo significasse uma sensualização, numa né? repressão de pudor que não tem nada a ver, Ou pensa a extremamente questão moralista. do ciclo ovulativo feminino, por exemplo. Nossa CLT ou nosso ordenamento a respeito do trabalho não consegue conceber o que é a violência hormonal dentro do corpo de uma mulher, né? E se a gente pensa na estrutura, a gente pensa em melhorias de direitos constitucionais, não só para mulheres, porque a luta pela licença maternidade, ela foi intensa e ela é importante quando a gente pensa que a sociedade, a comunidade deve cuidar de uma criança. Portanto, isso deveria alterar a licença paternidade. Deveria ser o mesmo período que uma mulher tira licença. A gente precisa entender algumas questões, por exemplo, a vulnerabilidade, ela é uma condição humana, ela não é uma condição feminina. E isso não nos torna pior, ao contrário. Isso nos faz crescer enquanto sociedade, enquanto coletivo, enquanto humanidade. Amém. Amém. Falou que amém. O Papo de Sacristia não termina aqui. Se inscreva no canal e nos ajude. Ativa o sininho. Nossa senhora, é muito difícil.